Gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que quando eu sento por aqui, vem conversa, vem bate-papo. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho do relato do meu parto pelo SUS e cesárea, né? Foi o que eu fiz. Já quero pedir para você deixar aquele like, não esquecer de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Chama mais pessoas para conhecer nosso canal e vem fazer parte dessa família, tá bom? Não vou ficar enrolando muito para não ficar um vídeo gigante, né? E é isso, então vamos começar aqui do início. Pra quem viu o dia que eu fui pro hospital aí, eu comentei que eu estava com 38 semanas e 3 dias. E aí, eis a pergunta, por que você foi pro hospital com 38 semanas e 3 dias e tirou o Abner? Então, gente, pra quem acompanha os vídeos, desde o início da minha gestação, do Abner, eu sempre tava com muita dificuldade em questão de respiração, cansaço. E desde o início da gestação, desde o início das primeiras ultrassons, todos os médicos que faziam ultrassom falavam que o Abner era um bebê grande. Perguntava se o pai dele era muito grande. Quando o André não foi, teve... Ah não, na médica, na verdade, o médico, quando eu fui fazer o pré-natal, que eles apertam a barriga da gente, né? Eles têm uma noção mais ou menos do tamanho do bebê. E aí a médica até perguntou se o pai da criança era muito grande devido ao tamanho do Abner. E aí eu falei, não, mas a família tem, né? Os tios deles são altos. Meu avô, gente, era um homem alto, né? Porque ele morreu, por isso que eu estou dizendo era. Faleceu já. Então, assim, né? Até aí eu pensei, normal, porque na família tem. E aí, o que acontece? Aí você pode dizer assim, mas Gabriela, a sua respiração desde o início estava ofegante, né? Ficava assim, ó, o tempo todo fazendo isso para poder respirar direito. Aí você pode pensar assim, mas ainda não estava grande, né? O bebê vai poder apertar, nem te comprimir nada e tal. Porém, eu já engravidei acima do peso, né, gente? Então, com isso, eu senti o meu corpo diferente. Então, com o peso do bebê, com o peso da placenta, tudo, da bolsa, a gente muda. Então, acabava que isso me fazia ficar com mais falta de ar devido à questão da respiração pelo peso, né? Então, por isso, eu fiquei com a respiração do jeito que eu fiquei, né, gente? E claro, como eu falei, a gestação, a gente sabe que uma não é igual a outra. A da Mayra não tive sintomas nenhum de gestação. A do Abner já foi totalmente diferente, desde quando descobriu até o final. Várias coisas eu senti, vários sintomas, várias coisas. Se vocês quiserem que eu fale um vídeo de todos os sintomas que eu senti, comenta aí que eu faço um vídeo falando só sobre esses sintomas que eu tive na gestação do Abner. Eu até falei que acho que a gestação de menino, ela exige mais da gente que é mulher, né? Eu não sei, se você é mãe de menino e já teve essa experiência de ficar grávida de menina e de menino, comenta aí se realmente exige mais da gente, suga mais a gente, ou foi só eu que senti isso. Mas então, o assunto aqui, né, é o relato do parto. Então vamos lá. Então, quando eu fiz 38 semanas, eu já estava com essa falta de ar muito excessiva. Quando eu fiz 38 semanas e 3 dias, gente, eu acordei, só de eu pensar já me dá essa, sabe? Eu acordei assim, ó. Isso aqui meu peito, as minhas costas estavam doendo de tanto ficar, ó, puxando o ar dessa forma. Eu puxava com muita força para conseguir respirar. E para variar, a minha rinite tinha atacado, assim, não estava exageradamente atacada, mas estava atacada. Eu tinha começado a entupir o nariz e tal. E aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu não tô respirando, não tô conseguindo respirar. E aí eu tinha falado na segunda-feira com meu marido, falei, olha, se eu continuar com essa falta de ar, ainda não tava forte, tava mais ou menos, né? Tava aquela falta de ar que eu ainda conseguia puxar, mesmo que doía um pouco o peito, mas não tava doendo tanto. E aí eu falei com ele na segunda, eu falei, olha, no domingo, se até quarta-feira isso não passar e não resolver a situação, o que acontece? Tinha uma amiga minha que tava vendo com uma pessoa para poder ir lá no hospital conversar com o rapaz que é responsável por essa área de cirurgias, para ele liberar para que eu fizesse a cesárea. Só que no hospital, gente, eles não tiram a criança com 38 semanas e 3 dias. É só com 39 para frente, né? Eles preferem que você passe mal ou sinta alguma coisa para ir lá e depois de 39 semanas eles tiram. E aí eu fiquei, meu Deus, com 38 semanas e 3 dias eles não vão tirar. Mas aí essa amiga minha tava resolvendo isso com um amigo lá para poder ir conversar no hospital. E ficou aquela coisa de resolver o dia e não falava o dia. Eu falei, olha, se até quarta-feira o rapaz não der uma posição, se eu posso ir pra ele já como se tivesse marcado, eu vou no hospital e vou ver o que eles vão fazer.
E assim eu fiz. Ficou segunda, ficamos tentando resolver isso e nada. Terça, ficamos tentando resolver isso e nada. Quando chegou na quarta-feira, eu acordei com a falta de ar muito grande e muita dor, gente, não é no quadril, na pepeca. E durante a semana eu já tinha sentido essas fisgadas muito forte. Pensa numa fisgada, gente, forte. Meu Deus do céu. Eu falei, olha, guerreira é quem tem filho normal, porque, meu Deus do céu. E dava uma fisgada que eu tinha que segurar em alguma coisa, travar e respirar fundo. Fazer aquela respiraçãozinha de quando você tá tendo parto normal, fica assim. Eu tinha que sentar e puxar o ar pra poder aquela dor dar uma aliviada. E quando tava muito forte, eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que sentar e sentar de perna aberta pra poder parar de doer. De tanto que doía, uma fisgada muito forte. Só que não era contração, né? Então, assim, porque era na pepeca. Então, não era a contração que a gente sente, né? Que vem das costas. Não era. Era fisgada mesmo. E aí aquilo foi me deixando agoniada, preocupada também. E o meu medo de ter ele normal era muito grande. Falei, meu Deus, esse menino vai querer nascer normal. Eu ainda ficava, quando acontecia isso, eu falava, meu filho, você não vai passar por aí. Você pode ser alface e tal. Aí na segunda-feira eu fui numa médica, né, que tava me examinando, a doutora Vera. E aí falei com ela dessa situação da fisgada muito forte. E assim, ela tava bem constante, assim. Ela dava agora, passava mais meia hora, dava de novo, né? Mas não era contração. E ela mesma falou, não é contração. Provavelmente ele tá se encaixando e tal, por isso você tá sentindo essa dor. Aí ela fez o toque, viu que o colo do útero tava fechado, não tinha dilatação nem nada, então mandou pra casa e falou assim, ó, daqui pra frente, a qualquer momento ele pode nascer. Então eu tinha 38 semanas e um dia no dia que eu fui nessa médica. E aí eu falei, então se até amanhã não resolver nada no hospital lá com esse amigo, eu vou pro hospital na quarta-feira e vamos ver o que vai ser. E aí assim eu fiz, gente. Não consegui resolver nada. Ficou naquela coisa, vamos ver, eu vou lá, vou conversar, e não conseguiu. Na quarta-feira eu peguei cedo, levantamos e fomos pro hospital, no mesmo horário que eu fui da Mayra. Fui 9 horas pra lá. Cheguei lá com muita falta de ar. Eu ainda brinquei durante a semana, na segunda-feira, eu falei, gente, se eu tiver que chegar naquele hospital e rolar no chão dizendo que eu tô com dor, eu vou dizer. Mas nem precisei, graças a Deus, fingir, né? Pra poder tirarem, porque a mulherada aqui da cidade fazem isso. Elas vão lá, falam que estão com muita dor e acaba que os médicos tiram, né? Quando estão com o tempo certinho, né, gente? É claro, né? Chegar lá com 37 semanas e fazer isso. Mas quando chegam com 39, elas vão lá e falam que tá sentindo dor e tiram. Mas graças a Deus, no meu caso, eu não precisei mentir nem nada. E também, né, a gente, graças a Deus tá no controle de tudo. Aí fui, cheguei lá e falei com a doutora, olha, eu tô com muita dor. Tava com dor no pé da barriga, bem embaixo da barriga eu tava sentindo uma dor. Até, no entanto, quando ela foi apertar minha barriga, doeu. E falei com ela, eu tô com muita falta de ar. E aí, mediram a minha pressão. Minha pressão sempre foi 12/7. Teve mais 2 vezes só que ela foi 14 e 13. E nesse dia ela tava 13 por alguma coisa. Então, pra eles consideram como um pouquinho como já pressão um pouco alta. E aí, mano, me deram um remédio debaixo da língua, me deram outro remédio pra tomar por causa da dor e mandaram eu esperar, que ia passar pelo doutor Lauro pra poder ele me examinar. E aí, fiquei lá embaixo esperando, mas, gente, pensa. Eu encostava no André assim, e, tipo assim, sofrendo mesmo com a respiração, gente. Não foi, assim, uma coisa boa. Muito ruim. Eu tava vendo a hora que eu não ia conseguir puxar mais o ar e respirar por causa da dor. Só de eu pensar já me dá essa coisa de novo. Aí, fiquei lá embaixo na parte da recepção, dentro lá do hospital. Logo depois a menina me levou lá pra cima e me mandou deitar lá no quarto lá da maternidade. Não demorou muito, porque o doutor Lauro estava numa cirurgia, não demorou muito, ele veio me examinar. E aí ele fez o toque, né, novamente. Quando eu cheguei lá embaixo também no hospital, gente, esqueci de falar. A outra médica que estava lá embaixo, ela fez o toque. Além de apertar minha barriga, ela fez o toque também. Aí falou que estava com o colo do útero fechado, não tinha dilatação. Aí ficou aquele papo, não, você vai voltar pra casa e quando você começar a sentir isso, aquilo, não sei o que, aí me abriu aquele livrinho de maternidade que a gente faz de acompanhamento, da pré-natal, me mostrando qual eram os sintomas, o que eu sentia, que se eu sentisse aquilo eu poderia voltar para o hospital e tal, mas de qualquer forma, ela ia pedir uma avaliação do cirurgião, que era o doutor Lauro. Aí subi, fiquei no quarto, ele veio, fez o toque, viu que estava fechado também, não tinha passagem e tal, me mandou me dar outro remédio, porque eu ainda estava sentindo um pouquinho de dor. Aí ele falou assim, você fica aí, vamos ver. Aí saiu do quarto e tal. Gente, quando foi... Eu me vi na mesma
passa a mesma coisa na época da Mayra, que da Mayra também foi desse jeito. Eu entrei cedo, fui lá pra cima e fiquei até a tarde. Quando foi à tarde, ele mandou me chamar pra poder fazer a cirurgia. Mas da Mayra eu estava de 41 semanas, então era óbvio que ele iria tirar. Porém, o do Abner não. O do Abner eu fiquei bem segura, com bastante medo dele não tirar, mandar eu ir pra casa. E eu acabar tendo que esperar passar mal, sentir dor e, né? Fiquei muito preocupada com isso. E fiquei deitada lá pedindo ao Senhor. Falei, Deus, tá nas tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Me ajuda, o Senhor sabe que eu não quero voltar pra casa com essa dor, com essa falta de ar. A noite foi difícil, porque à noite sempre tudo piora, né? A respiração piorou, tinha piorado e tal. Aí eu falei, Deus, eu não quero voltar pra casa sentindo essas dores, não. E aí veio a mãe do nosso pastor aqui da igreja, ela é enfermeira lá no hospital também. A gente, graças a Deus, a gente tem bastante amigos que são enfermeiros e estão lá no hospital. Tem a Janaína também, que é um amor, que sempre ajudou a gente, desde a Mayra, ela ajudou muito. E a tia Márcia também agora, lá no hospital, ajudou bastante. E aí ela veio me ver, falou comigo que ia ver ela com o Dr. Lauro e tal. E nesse meio tempo, de 9 e pouca da manhã, eu fiquei até 3 horas da tarde sem nenhuma resposta, se iria operar, se não iria. Mas fiquei lá. Quando foi 3 horas, a enfermeira entrou no quarto e falou assim, então, Gabriela, vamos conversar. Quando ela falou assim, gente, eu cheguei a gelar. Eu falei, ah, não vai tirar. Não vai tirar. Na minha mente, na hora, eu pensei, não vai tirar. Porque falou, então, vamos conversar. Eu pensei, não vai tirar. Vai dizer pra mim que ainda tá muito cedo, que ainda tem 38, tem que esperar 39. Aí ela falou assim, então, vamos conversar. Você veste essa roupa aqui, que o doutor Lauro vai te operar daqui a pouco. Gente, quando ela falou isso, pensa no alívio. Chegou daquele... Só que a falta já continuou, tá? Aí, ok. Quando foi 3h45, 3h40, me levaram pra sala de cirurgia, fizeram toda a preparação lá, né? Todo anestesista e tal. Aquele coisa toda que todo mundo sabe. Graças a Deus, foi tudo muito tranquilo. Né? Eu já tinha passado pela primeira experiência, eu já sabia mais ou menos o que iria acontecer ali. E só pedindo a Deus para que a falta de ar não me atrapalhasse, porque, gente, estava muito. Aí você imagina, você deitada na maca, totalmente reta, e aquele barrigão, e a respiração, você tentando respirar deitada. É péssimo. Eu vi a hora que eu não ia conseguir respirar. E a enfermeira viu que o negócio era tão feio, questão da minha respiração, que ela botou até um apoiozinho na minha cabeça pra mim não ficar totalmente reto e dar uma levantadinha. E aí foi o que ajudou um pouco pra respiração, parece que abrir mais um pouco pra me respirar melhor. Embora não era pra ser ao contrário, né? Mas quando eu fiquei com a cabeça um pouquinho mais erguida, me ajudou melhor. Eu fiquei menos nervosa com a respiração. E aí, fizeram toda a preparação e o Dr. Lauro veio para operar-me. E quando tirou o Abner, gente, foi instantâneo. Aí o médico teve, o cirurgião, o anestesista, ele empurrou a minha barriga assim toda pro lado primeiro, antes de tirar o Abner. Isso só me deu anestesia e empurrou minha barriga assim, deu um empurrão e ficou segurando um tempinho. Aí depois soltou, ok, o doutor Lauro foi, abriu, fez a cesárea. E aí pra tirar o Abner, teve que dar uma empurrada também aqui em cima na boca do estômago. E empurrou, eu senti só aquela pressão, né, do empurrão. Não senti dor. Tirou, me mostrou lindo meu filho, grandão. E na hora a falta de ar foi embora. Aí o doutor falou assim, sua falta de ar foi embora, como é que tá? Eu falei, parou, só ficou aquela coisa cansada mesmo da respiração, mas a falta de ar foi embora. Ele falou assim, é porque realmente ele estava comprimindo o seu pulmão. Então o Abner, naquela de terça pra quarta, ou de segunda pra quarta, ele resolveu subir, empinar aqui e comprimir meu pulmão. E realmente foi por isso que a falta de ar estava intensa, porque ele estava apertando meu pulmão e eu não estava conseguindo respirar. Então quando tirou, foi que alívio. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, a cirurgia fechou, tudo bem, tudo tranquilo. Fui pra sala pro quarto da maternidade. Gente, eu falo, quando a gente confia no Senhor, Deus é maravilhoso. Quando eu ganhei a Mayra, eu fiquei no quarto sozinha. Tão sozinha que não tinha nem acompanhante, que na época não podia. Fiquei sozinha mesmo. Não tinha ninguém que tinha acabado de ganhar neném, não tinha acompanhante, eu fiquei literalmente sozinha. Eu e a Mayra dentro do quarto e Deus, mais ninguém. Traduzindo, quarto quase não, quarto particular, porque eu fiquei sozinha, não tinha ninguém ali. E do Abner também, gente. Fui pra lá, cheguei lá, fiquei no quarto sozinha, só que graças a Deus dessa vez pude ficar com acompanhante. Então a prima do André ficou comigo na hora que eu ganhei, ela chegou lá, era 3h30, ela ficou com ele até 7 horas, a Tânia.
Aí minha irmã chegou 7 horas, a Tânia foi embora. Foi uma benção, graças a Deus a Tânia ter ido cedo, gente, porque como eu vim anestesiada, aí aquela questão, a cama, quando eu fiquei na época da Mari, eu vim e fiquei assim, ó, sentada, com o corpo sentado, e foi tranquilo, botei ela do meu lado assim, eu mexia assim, né, porque isso aqui a gente mexe. Então eu mexia, botava ela na cama, pegava ela e dava mamar. Do Abner, gente, não. A cama do hospital não tava funcionando pra ficar inclinada, eu fiquei totalmente reta, deitada na cama. Pensa, como é que eu ia dar mamar, pegar a criança pra dar mamar? Toda anestesiada. Graças a meu Deus que Tânia foi e ficou comigo, que ela me ajudou, botou a boca dele no peito, me ajudou a pegar ele, né? Porque fica sem jeito, você fica sem posição, porque tá tudo parado, você só tem os braços mexendo e aqui. E aí ela me ajudou, botou ele no peito, quando ele chorava ela botava no outro, então foi uma benção, graças a Deus. Se Taninha estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, Tânia, foi uma benção você ter ficado comigo lá, me ajudou muito. E aí a hora que ela foi embora, já tava saindo a anestesia, minha irmã chegou, ficou comigo, a Carol também, foi uma benção, me ajudou bastante, só me fez ficar com gás, porque ficou falando, ficou conversando comigo, gente. E a gente que faz cesárea não pode ficar conversando, né? Vocês sabem que acabou de fazer cesárea, tem que ficar, ó, quietinha. Ah, minha filha, minha irmã chegou, quem disse que a pessoa conseguiu ficar quieta, ficamos conversando. E aí, chegou no hospital, pediu pizza, vê se pode, gente. Tem que rir da minha irmã. Mas foi muito bom. Ficou lá comigo até no outro dia de manhã ela foi embora. Aí minha cunhada veio, ficou comigo. Depois a minha outra irmã, que eu tive que ficar mais uma noite, minha outra irmã Sabrina veio, ficou comigo também, me ajudou bastante. Nossa, tá super aprovada como pessoa pra ficar no hospital também, muito boa. Tadinha, ficou a noite toda acordada, gente, noite toda, pensa. Ficou a noite toda lendo livro, acordada lá e ligadona no Abner. Então, assim, eu consegui cochilar, consegui dormir um pouquinho, porque no primeira noite que eu cheguei da cesárea, eu não consegui dormir. Eu não sei se foi anestesia, porque o Abner dormiu, mas eu fiquei muito ligada, eu não consegui dormir mesmo. Não sei se foi emoção, não sei. Sei que eu não consegui dormir. Aí no outro dia eu já consegui dormir, porque a Sabrina pegou, foi com ele, eu consegui apagar um bocado. E em questão de dor, graças a Deus, gente, eu não senti dor. Essa questão de dor foi a mesma coisa da Mari, eu não senti dor, minha cesárea ficou bem tranquila. Aí agora, né, ainda tô com os pontos, tem que tirar essa semana. Aí eu fui lá ontem no posto pra dar uma olhadinha, porque ficou uma boquinha assim, um ponto só arrebentou, então ficou uma aberturazinha pequena. Eu fui limpar em casa, eu vi, e aí assim, como a gente da barriga ainda não voltou 100%, eu falei, eu vou lá no posto para as meninas olharem direito, para ver se não é coisa da minha cabeça. E aí lá a menina falou assim, não, pode tirar o ponto, você quer tirar o ponto já tá seco, tá tudo sequinho, mas só ficou essa boquinha aí. Isso daí você vai botar a fita, que vai juntar e vai colar, não tem perigo. Eu falei, ah, não. E o medo? Falei, não tira ponto não, deixa o ponto quieto aí, porque ontem tava fazendo 13 dias. Então eu falei, não, deixa o ponto quieto aí, que quando fizer os 15 dias eu volto. Porque eu fiquei com medo de tirar, sei lá, vai que abre tudo, né, sei lá, fiquei com medo. Preferi não, falei, deixa quietinho aí, eu vou botar a fita pra ver se até o dia de tirar o ponto tudo fecha. E é isso, por quê? Porque eu também andei, né, desci escada, não fiz esforço abusivo, gente, eu não extrapolei, mas eu andei, né, querendo ou não, a gente ficar na cama ninguém aguenta. E a gente que é mãe de segunda viagem, tem que dar atenção no filho que já tá em casa, então não tem como você ficar totalmente deitado o dia inteiro fazendo nada, né. E graças a Deus, né, como eu disse, foi muito tranquilo, fiquei no quarto particular, porque eu fiquei sozinha mais uma vez, ainda falei assim com minha irmã, amanhã, quando eu estiver indo embora, ou vai estar chegando uma grávida, ou vai ter acabado de chegar uma grávida durante a noite, aí sim, vai ter gente no quarto. Mas Deus preparou o quarto só pra mim, ainda brinquei com ela, falei isso com ela. Gente, mas não é que foi o que aconteceu? Chegou na noite a última noite que eu passei no hospital, chegou uma menina ganhando neném, e ficou de madrugada, né, ficou no hospital, lá no quarto junto com a gente. Mas os 2 dias que eu fiquei lá, fiquei com o quarto todo pra mim. Privilégio de ter o banheiro, usar o banheiro, né, com tranquilidade. E poder tomar um banho tranquilo. Porque quando tem mais grávidas, você tem que tomar banho mais rápido, assim, pra poder as outras tomarem banho também e tal. E graças a Deus, eu fiquei com o quarto totalmente pra mim. Minha irmã Carol pôde dormir na cama tranquila. A Sabrina não quis dormir mesmo, mas até poderia ter deitado lá na cama. Mas foi bem tranquilo, graças a Deus. Não tenho, assim, queixa a fazer. Realmente,
uma gestação diferente da outra, mas graças a Deus, Deus sempre esteve no controle das 2 gestações que eu tive, Ele sempre esteve no controle de tudo. Então, passei pelo posto de saúde para ser atendida, né, fazer o pré-natal super tranquilo, bênção. Deus usou muito a vida da doutora Patrícia, que foi ela que me acompanhou. Graças a Deus a minha saúde também estava tudo tranquilo. As primeiras alterações que deu nos exames, depois normalizou. Só mesmo a questão da pressão ficar de olho, porque estava dando umas 2 vezes que deu uma alterada, mandou eu ficar de olho. Mas eu acredito, como eu falei, a questão de ficar... Isso deve também mexer na nossa pressão arterial, né? E o cansaço e o peso também, né, gente? Porque, nossa, eu tava acima do meu peso. Cheguei a 94 quilos. Então, vocês pensam, 94 quilos e 70 gramas. É muito peso pra mim, que nunca cheguei a isso. Então, eu senti uma diferença enorme nisso, né? Então, porque eu já engravidei acima do peso. Eu engravidei com 87, eu nem engordei tanto, ó. Eu engravidei com 87 e o que eu cheguei no final da gestação foi 94 quilos e 70 gramas. Então, assim, é muito peso. Pra mim, né, que não tô acostumada, é muito peso. E aí, foi isso, gente. Graças a Deus no hospital também correu tudo muito bem. O Dr. Lauro foi o médico que eu queria muito ter com ele novamente, que a Mari eu tive com ele. E tem o Dr. Rodrigo também, que dizem que é muito bom. Mas, como eu já tinha tido a experiência de ter passado pelas mãos do Dr. Lauro, eu queria ele. E Deus preparou tudo, Deus fez tudo a jeito. Deus é maravilhoso. Quando a gente coloca Ele na frente da nossa vida, a gente sabe que Ele conduz todas as coisas. E por mais que a gente fique com receio, com medo de algumas situações que, né, eu falei que nessa gestação eu fiquei com um pouquinho de receio, a gente fica com medo. É igual assim, acho que é porque tem o primeiro filho, passou aquele pensamento assim, ai, mas se eu morrer, né? A gente fica, gente. Eu não sei se você é mãe de segunda viagem, você passou por isso. Mas eu tive esse sentimento, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, guarda a minha vida porque eu tenho que cuidar da minha filha e tal. Mas aí eu conversando com outras pessoas, elas falaram que isso é normal, porque você já tem o primeiro, então você se preocupa. Quando você vai na primeira gravidez, igual quando eu fui da Mayra, eu não passei. Isso não passou na minha mente. Porque eu não tinha com quem me preocupar em questão de, né, ai, deixei, ficou, né? Mas como nessa vez eu deixei a Mayra, eu fiquei um pouco tensa nesse respeito. Falei, Deus, guarda a minha vida, eu sei que o Senhor tá comigo, toma nas minhas mãos e tal. Mas graças a Deus correu tudo bem. A única coisa que foi ruim porque o maridão queria entrar na sala de parto e não podia. Depois a gente ele tava olhando o livrinho lá do acompanhamento do pré-natal, e lá no livrinho estava escrito a lei, que ele tinha o direito de entrar. Então, se ele tivesse mostrado aquele livrinho e dito que ele queria entrar, ele poderia ter participado do parto, né? Mas a gente não olhou antes, foi lá depois que ele foi ver. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tá na bênção. E é isso, gente. Foi assim, muito tranquilo. Não tenho nenhuma reclamação a fazer do meu parto cesárea pelo SUS. Fui muito bem atendida, fui tratada muito bem. As enfermeiras do hospital, nossa, me trataram muito bem. Graças a Deus, como eu disse, também no hospital a gente tem muitos amigos. Tem a tia do André, a prima do André, 2 primas que trabalham lá, que são muito carinhosas, foram muito atenciosas também. E Deus cuidou de cada detalhe. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do Abner, pela vida da Mayra, pelas minhas 2 gestações que foram bem, bem tranquilas. Diferentes, né? A da Mayra, então, foi tranquilérrima. Do Abner, eu tive que mudar aqui a posição porque o celular descarregou. Mas, então, graças a Deus foi muito tranquilo, tudo muito bom. Por mais que tenha tido diferença em questão da gestação, que isso é normal, do Abner e da Mayra foram bem diferentes. Do Abner eu fiquei bem mais debilitada, vamos dizer assim, não debilitada de doença, mas debilitada de cansaço. Cansaço, fadiga, essas coisas me pegou de jeito. Mas foi uma gravidez também tranquila, né? Não tive passar mal, não tive dores excessivas, não tive nada assim extraordinário de risco. Foi muito boa, graças a Deus. E é isso, gente, o relato do meu parto, relato um pouquinho de como foi a gestação, né? Acabou juntando os dois aí, que eu falei um pouquinho também de como foi a gestação. E o parto foi tranquilérrimo, bênção de Deus. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você aí é mamãe ou tá grávida e vai aí fazer uma cesárea ou passar por um momento de parto normal também, que Deus possa estar abençoando a sua vida, te dando uma grande hora, um grande momento, que você possa saber que o Senhor acompanha a gente, nos guarda em todo momento. É só você confiar e crer que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar.
que foi o que aconteceu comigo. A gente pede uma coisa e Deus nos surpreende, né? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!